tradicional giro de notícias e a primeira informação é polêmica. Abel Ferreira causou na entrevista coletiva depois da vitória por 5-0 do Palmeiras contra o Cuiabá. O técnico português respondeu a uma pergunta de uma repórter chamada Aline Fanelli, a pergunta absolutamente normal, querendo saber a respeito da condição do Mike. E o Abel, de forma absolutamente intempestiva e machista, respondeu a Aline que só deve satisfações a 3 mulheres no mundo, a mãe dele, a esposa e a presidente Leila Pereira. Quero falar agora sobre o Fluminense, que saiu do Z4 da zona do rebaixamento depois de vencer o Atlético Mineiro por 2-0 em pleno Mineirão. Serna e Arias marcaram os gols do time, que agora é o 16º colocado, ultrapassando Vitória e Corinthians. Só para completar em relação a esse jogo, Thiago Silva chegou ao seu 6º jogo no Campeonato Brasileiro e em nenhum dos 6 o Fluminense foi vazado. Todos os jogos sem sofrer gols. Ele já tem 9 partidas pelo Flu. Nos outros 3 confrontos fora do Brasileiro, o Fluminense acabou levando gols. Por sua vez, o Atlético Mineiro chegou a 4 jogos sem vitória. Estacionou no 8º lugar e ainda pode ser ultrapassado. Nesse domingo são 30 pontos conquistados. Jogo diante de 32.068 torcedores por uma arrecadação de 1.400.000. Na entrevista pós-jogo, o Milito assegurou, admitiu, reconheceu que seu time está em crise. Quero falar agora sobre o Vasco, que vai para a última semana da janela de inscrições com 2 alvos em potencial, um para o ataque, outro para a zaga. O atacante pretendido pelo Vasco hoje é Benjamin Garré, argentino de 24 anos de idade. Ele fez todas as categorias de base no Manchester City e hoje pertence a um time russo chamado Krylia Sovetov. A proposta já foi feita, o atleta gostou da possibilidade de jogar no Brasil, resta um acordo com o time russo, com quem ele tem mais 2 anos de contrato. O Garré começou a temporada como titular, sentiu uma lesão muscular, acabou perdendo um pouquinho do espaço, mas já retomou a condição de jogador, de protagonista do time. Outro alvo do Vasco, Luan Pérez, zagueiro revelado na Portuguesa, com passagem pelo Santos, vai para o último ano do contrato no Fenerbahçe. O Luan Pérez é o novo alvo depois do não acordo para a contratação de Rafael Tolói, que pertence à Atalanta. O Luan Pérez é muito bom jogador, a questão física é que hoje parece ser o grande problema. Ele só jogou 11 minutos desde uma contusão em outubro do ano passado, quando precisou passar por cirurgia no joelho, esses 11 minutos durante a pré-temporada do time em julho contra uma equipe croata. Preciso falar agora sobre o Santos e a chance de Fábio Carille ser demitido. O Peixe empatou em 0-0 com o Amazonas na Vila Belmiro nesse sábado. Uma vitória nos últimos 6 jogos, uma vitória, 4 empates e uma derrota. A situação começa a ficar mais complicada para o Peixe na tabela de classificação da Série B. O time é o 2º colocado, já foi ultrapassado pelo Novo Horizontino e pode perder posições também com a sequência de jogos dessa rodada. Pressão gigante pela demissão de Fábio Carille, que nunca conseguiu ser unanimidade entre torcedores santistas. E aquele episódio em que ele quase foi para o Corinthians tornou a situação do treinador ainda mais complicada. O presidente Marcelo Teixeira tem relutado a ideia de demitir o Carille, até porque sabe da dificuldade de buscar um outro substituto, além da multa rescisória, que é das mais salgadas. Você, na condição de torcedor santista, demitiria o Carille? Ficaria com ele? Entende que o Santos corre o risco de não subir? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que tem Mário Rui como plano A, B, C, D e E. Não existe outra alternativa para a lateral esquerda que não seja o português de 33 anos de idade que pertence ao Napoli. As tratativas com o Alexandro não avançaram, você sabe, contei para vocês, o Alexandro é novo reforço do Flamengo. A questão financeira foi o grande impeditivo. Apesar de ser São Paulino, o Alexandro entendia que merecia pelo menos R$800 mil por mês de salário. São Paulo não passou dos 600 mil mensais. Diante disso, o lateral optou por jogar no Fla, onde vai ganhar na casa de 1.300.000 por mês. Sobre Mário Rui, São Paulo tem esse atleta como a única opção e a última até o fechamento da janela em 2 de setembro. São Paulo não tem outras possibilidades para a lateral esquerda e vai insistir na contratação desse atleta, mas depende de uma rescisão de contrato do Mário Rui com o Napoli, o que não aconteceu até agora. Cheguei a contar para vocês no vídeo desse sábado que o Sporting de Portugal cogita a contratação do atleta. Só para explicar bem direitinho essa história. O jogador foi oferecido ao Sporting e teve seu nome analisado, mas o Sporting tem tratativas avançadas para fechar com Maxi Araújo, que joga de lateral e também como ponta, pertencia ao Toluca do México, operação de 14 milhões de euros. Ele é aguardado nas próximas horas em Lisboa para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Com o fechamento, com um acordo com Maxi Araújo, o Sporting descarta a possibilidade de contratação do Mário Rui e deixa o caminho aberto para o São Paulo, obviamente, desde que essa rescisão seja assinada. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo recebeu vitória nesse domingo e nunca perdeu dentro de casa contra o time baiano. São 20 partidas com 17 vitórias e 3 empates. Hora de falar sobre o Flamengo, campeão do mundo sub-20. Nesse sábado, diante de um Maracanã lotado, o Flamengo venceu de virada, com gol nos acréscimos, o Olympiacos, e foi o primeiro brasileiro a conquistar esse torneio. O nome do torneio é Intercontinental Sub-20, que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Europa, obviamente nas competições sub-20. Nas outras 2 edições, o Benfica bateu o Peñarol por 1-0 e o Boca Juniors se sagrou campeão nos pênaltis após empate 1-1 contra o AZ Alkmaar. Nenhum brasileiro havia disputado a competição. O Flamengo estreia com triunfo e título, que foi bastante festejado por Felipe Luiz e companhia.
técnico e ex-lateral do Flamengo, teve participação importante no jogo. O Fla não começou bem, saiu perdendo do Olympiacos e os gols do Flamengo foram marcados por Caio e Felipe Tereza, que saíram do banco de reservas. As modificações do Felipe Luiz funcionaram. Só para completar, destacar Matheus Gonçalves, que puxou um coro durante a comemoração do título para zoar o Palmeiras. Ele disse: o Palmeiras não tem mundial, apanha na base e também no profissional. O que você pensa sobre esse tipo de provocação? Em época de título vale ou causa um estremecimento? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre James Rodrigues. O meio atacante colombiano que deixou o São Paulo há quase um mês tentou uma vaga no Flamengo. Essa informação super importante e exclusiva me foi passada por uma pessoa próxima ao Alexandro. Aí você deve estar se perguntando, mas o que o Alexandro tem a ver com o Flamengo e James Rodrigues? É que James e Alexandro são muito amigos. E enquanto atleta do São Paulo, James trabalhava para que o Alexandro fosse contratado pelo Tricolor. James Rodrigues deixou o São Paulo e as negociações com o Alexandro no São Paulo também fracassaram. O Alexandro é novo reforço do Flamengo, como eu já havia contado para vocês nesse sábado, e assim que fechou com o Flamengo, o Alexandro comunicou ao seu amigo James Rodrigues: agora tá tudo certo, assinei até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano. O James pediu para que o Alexandro fizesse esse meio campo, porque o James tem a intenção de jogar no Flamengo, mas não vai acontecer. O Flamengo tem negociações bastante avançadas para fechar com Carlos Alcaraz. Será esse o jogador do meio campo que o Flamengo pretende contratar, atleta de só 20 anos de idade, argentino, revelado no Racing e que pertence ao Southampton, embora tenha disputado a última temporada ou a última metade da temporada no futebol italiano com a camisa da Juventus. Só para completar, em relação ao James, a tendência é que ele vire reforço do Rayo Vallecano na Espanha, sem acordo com times brasileiros. Ele foi oferecido para alguns deles e também sem acordo com o River Plate, com quem o James tentou fechar. Sobrou o Rayo Vallecano, que é um time de parte de baixo da tabela de classificação na Espanha. Ao menos ele volta para o futebol espanhol, onde tem residência. Só para completar, em relação ao Flamengo, o rubro-negro pretende anunciar nos próximos dias o Alcaraz, de quem falei agora há pouco, e o Gonzalo Plata. Já há um acordo fechado com o atacante equatoriano. Os últimos detalhes estão sendo acertados com o Al Saad. E Marcos Braz e Bruno Spindel estão embarcando para a Europa para oficializar essas duas contratações. Eu acho que mais do que oficializar as contratações, o Marcos Braz quer todo esse holofote, porque quando ele vai para fora, as pessoas falam do nome dele e associam a presença dele a contratações, tudo pensando, obviamente, na política. Ele é candidato à reeleição como vereador no Rio de Janeiro. Só para completar, para fechar de vez o boletim informativo do Fla, o Alcaraz vai assinar até julho de 2029, operação de 18 milhões de euros, que equivalem a 112 milhões de reais, além do empréstimo do Vitor Hugo ao Southampton, mas o Vitor Hugo deve ser repassado também por empréstimo ao Göztepe da Turquia, que tem parceria com o Southampton. Quero falar agora sobre Dudu, informação super importante. O atacante, maior ídolo do atual elenco do Palmeiras, não joga desde 4 de agosto. Na oportunidade foram 45 minutos em campo contra o Internacional. Ele ainda ficou no banco de reservas contra o Flamengo no dia 7 de agosto, certo? No dia 10 surgiu a notícia de que ele havia contundido a panturrilha e poderia ficar até um mês fora. No dia 12, depois de exames, ficou constatado que o Dudu não tinha uma lesão e que poderia voltar com mais celeridade. Pois bem, já se foram 5 partidas sem que o Dudu tenha sido nem sequer relacionado por banco de reservas. E durante esse final de semana, enquanto conversava com o André Curi, que é o empresário do Dudu, eu ouvi do André Curi que o Dudu está absolutamente recuperado, em condição de jogo. E mais do que isso, que tem arrebentado nos treinos. Vou repetir, todas essas informações me foram passadas pelo empresário do Dudu. O André Curi afirmou com todas as letras que o atleta está arrebentando nos treinos e só não joga por opção do técnico Abel Ferreira. 5 partidas seguidas sem que o Dudu vá nem sequer para o banco de reservas. A frase do André Curi, abre aspas: o Dudu está arrebentando nos treinos. Ele tem futebol para ser titular absoluto do Palmeiras. Resta agora apenas que o técnico também queira. Fecha aspas. Só para completar, enquanto o Dudu não consegue recuperar seu prestígio no time, o Palmeiras ao menos mostra poder de reação. E nesse sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Cuiabá, enfiou 5-0. Depois de 2 eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, excelente resposta do elenco, mostrando que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. 2 gols do Estevão, um do Maurício, um do Murilo e outro do Felipe Anderson. Palmeiras fortíssimo na briga pela taça. Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Rodrigo Garro, que garantiu um considerável aumento salarial. Atleta comprado no início do ano por 6 milhões de euros e que já vinha reclamando por conta do seu salário, bastante abaixo do de vários outros titulares. Para piorar, ele foi alvo de River Plate e Roma nos últimos dias. O que os dirigentes do Corinthians fizeram? Chamaram o argentino por um papo e estenderam o contrato dele de dezembro de 2027 para dezembro de 2028. Mais do que isso, dobraram o salário do Garro, que ganhava 300 mil reais por mês e hoje passa a ter como seu salário 600 mil mensais, mais próximo do salário de vários dos outros titulares. Garro, que é titular absoluto, camisa 10 do time, 39 partidas, 6 gols e 5 assistências. Com o Garro com o ânimo renovado, o Corinthians tenta um bom resultado
derrotado contra o Fortaleza nesse domingo no Castelão. Corinthians que ainda não terá Héctor Hernandes e José Martínez, novos reforços contratados, os nomes deles não apareceram no vídeo, boletim informativo diário, e essa demora tem a ver com o fato deles serem estrangeiros. Já Ranieri, Romero e Yuri Alberto reaparecem no time, Corinthians tenta pontos importantes no Castelão para deixar a zona do rebaixamento. E você, acha que o Corinthians cai? E a renovação do contrato com o Garro com aumento salarial? É justo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!